Fala, doutor Hugo. Manda seu convite aí. Boa noite a todos e a todas. Esperando o convite do professor Hugo. Hugo, tá falando que seu Instagram, seu WhatsApp. Peraí. Hugo, tá falando que você precisa de uma versão mais recente do Instagram. Tá me ouvindo? Hugo. Deixa eu ver se eu falo com o Hugo aqui. Liliane, Jaqueline, Paulo. Boa noite, pessoal. Hoje a live é com o professor Hugo Neto, que foi diretor da Vara de Execuções Penais durante muitos anos. A gente vai tratar de livramento condicional. Estou esperando o convite dele aqui. Oi, Liliane. Acho que o Instagram dele estava desatualizado, estou esperando ele atualizar. Bom, eu e o Hugo publicamos um... Tá todo mundo me ouvindo aí? O som tá legal? Fala, Sinuê, responde para mim aí se o som tá legal. Júlia. Ih, o Gustavo aí, ó. Oi, Ingrid. Agora sim. Chegou o convite do Hugo. Boa noite, Hugo. Tudo bem? Fala, mestre. Boa noite. Tudo bem, jóia? Jóia. Tudo Deixa eu jóia. arrumar a câmera aqui que tá cortando a minha cabeleira. Aí. Aí, ó. Agora sim. Como é que tá o som aí, Hugo? Pra mim aqui tá perfeito, viu, meu? O seu também, tá tudo certo. Ótimo. A imagem também, tudo Tá certo. ótimo. Tudo maravilha. Ótimo. Então tá no horário, estamos no horário aí, tá? Uma boa noite para todo mundo que nos assiste, nos dá o prazer da companhia, mais uma vez. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem difícil, e eu confesso que apesar de não ter tido execução penal na faculdade, eu estudei em Direito Geral, né, parte geral do Direito Penal, foi dado o livramento condicional e muito bem dado, assim, quando eu fiz a faculdade, pelo meu professor. E confesso que foi uma dos institutos mais difíceis ali na época, justamente em virtude das questões que envolvem revogação, suspensão, né, a soma das penas, a questão da vedação. Então a gente vai tentar tratar disso tudo aqui hoje com o professor Hugo Neto. Para quem não conhece o professor Hugo foi durante muitos anos assistente na Vara de Execuções Penais e depois assumiu o posto de diretor, onde ficou 5 anos como diretor de uma Vara de Execuções Penais. Ele é meu oráculo. As minhas dúvidas todas são retiradas com ele. É engraçado, né? Porque a nossa amizade veio depois, ainda bem, tem que ser assim, né? O funcionário público não se mistura com outro. Só se respeita, é assim que tem que ser. E os exemplos estão aí para mostrar que o contrário pode estragar tudo, não é verdade, Hugo? É verdade. Então, né? Então hoje eu convidei o Hugo para falar do livramento, justamente pela dificuldade, pela experiência dele. Então, de cara, a gente vai começar. A gente publicou um artigo, só tratou da questão da vedação do LC. Né? Mas vamos começar
de tudo ali do início, que a primeira dúvida que surge no livramento condicional é o seu conflito com a progressão de regime. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação sobre a ótica da vedação do persalto. Podemos começar por aí, tá bom, Hugo? Maravilha. Saulo, boa noite. Obrigado pelo convite para a gente poder debater um pouquinho hoje aqui a respeito desse tema tão complexo que é o livramento condicional, né? E antes de começar a falar desse tema específico da vedação da obtenção do livramento persalto, né? Eu queria fazer você falou aí que na sua faculdade você não teve, né, execução penal, eu também não tive na minha, e hoje nós vemos que alguns cursos já começam a incluir a disciplina de execução penal especificamente na grade, né, mas infelizmente a execução penal ela ainda é muito relegada, né, não existe um esforço acadêmico em relação à execução penal. E o que eu sinto desse tempo de prática, né, que você tem, eu tenho, e o pessoal que está assistindo, muitos também já têm essa prática em execução penal, é que a execução penal ela ficou meio que como um conjunto de regras de quem já está condenado mesmo, e aí pega lá um manualzão, a gente segue o que está ali no manual, né, e vai aplicando da forma como está na lei. E não tem muita discussão em relação à legalidade, à constitucionalidade daquilo que está escrito na lei. E aquilo se aplica, né? E a defesa muitas vezes segue naquilo porque acaba sendo mais rápido para o cliente também, e o cliente está ansioso para conquistar os seus direitos, né? O Ministério Público vai pelo que está na lei, está na lei, tem que ser aplicado, e o juiz, não tendo também muito conflito apontado pelas partes, acaba seguindo, e nós vamos nessa toada de que a execução penal virou esse manualzão, né, que está na lei, é o que se aplica. E isso me deixa muito inquieto, porque nós estamos lidando com a liberdade das pessoas, né? Por mais que seja uma pessoa que já está condenada e está ali cumprindo a sua pena, é a liberdade dela que está em jogo, né? Um dia mais, um dia menos que ela pode sair mais cedo para um livramento, para uma progressão de regime. Então isso me inquieta muito, e por isso eu acho que a gente precisa dar luz à execução penal, e são essas lives que você tem feito são muito importantes, porque a gente começa a trazer um pouco mais de luz em relação ao livramento condicional, à execução penal como um todo, né? O tema do livramento condicional ele pode parecer, em princípio, algo complexo por conta da quantidade de regras que existem, você mencionou aí suspensão, revogação, mas ao mesmo tempo simples porque, como eu estava dizendo, né, eu tenho aquelas regras que estão na lei, eu aplico aquilo que está na lei e vamos embora, né? Mas não é assim tão fácil falar de livramento condicional. Nós começamos, a partir do artigo que nós escrevemos junto, nós começamos a conversar mais sobre outras peculiaridades, né, do livramento condicional, e para poder falar dessa questão do livramento condicional para o preso que está cumprindo pena em regime fechado, eu separei até para a gente começar a conversa sobre esse tema, uma decisão muito recente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que foi da 4ª Câmara de Direito Criminal, agravo em execução penal número 9000-432, dígito 12 de 2020. E a decisão é agora do dia 8 de janeiro desse ano 2021. E na decisão fica consignado que não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem que o preso passe antes por um estágio no regime semiaberto. Como se o livramento condicional fosse uma etapa num sistema de progressão de regime, né? Há uma confusão, e eu acho que até é natural, uma vez que não se faz, como eu mencionei, academia em torno da execução criminal, é natural que as pessoas tenham essa visão equivocada do livramento, porque lá no seu início, se a gente for fazer um esboço histórico aqui do que é o livramento condicional, lá no seu início, no século XIX, com a experiência inglesa de sistema de progressão de penas, o livramento condicional ele era, sim, a última etapa no sistema de progressão, de regime, né? Quando ele é introduzido no Brasil, no Código Penal de 1890, ele é introduzido também como sendo mais uma etapa no sistema de progressão. E ele se mantém dessa forma no Código de 1940. Se a gente pega a exposição de motivos, e por isso que eu reforço, é importante a gente estudar a execução, não basta pegar o que está na lei, né? Se a gente pega a exposição de motivos do Código de 1940,
eles colocam lá, olha, o livramento condicional é a quarta e última etapa do sistema de progressão de penas. Mas isso muda. Em 1984, quando tem a reforma da parte geral do Código Penal, e quando é criada a lei de execução penal, eles retiram a execução penal de dentro do Código Penal e criam um diploma normativo próprio para a execução penal. Nesse momento, a gente tem uma virada em relação ao livramento condicional. O livramento condicional, na experiência brasileira, ele deixa de ser mais uma etapa no sistema de progressão de regime e passa a ser um direito subjetivo autônomo em relação à progressão. Isso fica claro quando, mais uma vez, na exposição de motivos da Lei 7.209, que altera a parte geral do Código Penal, eles colocam de forma expressa o regime aberto como sendo a última etapa, né? A derradeira etapa do sistema de progressão de penas, aqui no Brasil passa a ser o regime aberto. E na exposição de motivos da LEP, da Lei de Execução Penal, Lei 7.210, de forma expressa, eles colocam o livramento condicional como uma alternativa ao encarceramento. Então ele vem em uma outra pegada, junto com o sursi, né, a suspensão condicional da pena, junto com as penas restritivas de direitos, eles vêm como uma alternativa ao cárcere. Né? Então ele tem uma outra leitura agora. Ele não faz mais parte de um sistema de progressão de regime. Ele faz parte de um sistema progressivo, porque ainda estamos no momento em que a pena é tida como uma forma de ressocialização, né? Embora tenha muitas críticas em relação a esse termo ressocialização, mas o nosso sistema hoje é de ressocialização. Então, se nós estamos falando em ressocialização, nós temos um sistema progressivo. O preso ele vai ser reinserido na sociedade de forma progressiva. Sim, desse sistema progressivo o livramento condicional faz parte, mas não como parte de um sistema de progressão de regime de prisão, de pena privativa de liberdade. Porque ele não é. Ele é uma forma alternativa ao encarceramento, uma forma alternativa à pena privativa de liberdade. Então ele não pode ser considerado como parte dessa progressão e, portanto, ele não é uma etapa pela qual o preso tem que passar primeiro pelo semiaberto para depois conquistar o livramento condicional. Então, na minha visão, essa decisão, embora recentíssima, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determina que o preso precisa passar pelo semiaberto antes de alcançar o livramento condicional, ela é completamente equivocada. Né? Esses sistemas não se conversam mais. Né? Um exemplo disso, fica muito claro para nós que a ideia do legislador, porque por enquanto eu falei de exposição de motivos, né? E aí muitas vezes fica assim, exposição de motivos não é norma, né? Ela demonstra ali a vontade do legislador e tal, mas ela não é a norma em si, eu precisaria olhar para a norma. Então vamos falar de norma. Fica claro para nós que essa separação entre o livramento e o sistema de progressão de regime, quando a Lei 8.072, em 1990, né, a Lei dos Crimes Hediondos, quando ela traz essa ideia de crimes hediondos, são crimes considerados pelo legislador como mais graves, né, então eles são rotulados como crimes hediondos, e inicialmente em 1990 o legislador coloca um impedimento para que o preso pelo crime hediondo, condenado pelo crime hediondo, para que ele possa progredir de regime. Né? O artigo 2º, parágrafo 1º, se eu não me engano, da Lei 8.172, colocava lá que o cumprimento da pena de quem cometeu crime hediondo deveria ser integralmente no regime fechado. Então, ele não admite a progressão de regime para quem cometeu o crime hediondo. Mas a mesma Lei 8.072 promove uma alteração no Código Penal, no artigo 83 do Código Penal, inserindo no artigo 83 um inciso 5º, que traz uma fração específica e mais gravosa para o preso que cometeu o crime hediondo alcançar o livramento condicional. Quer dizer, se o preso tem que cumprir a pena dele integralmente no regime fechado, ele não pode progredir, mas ele pode obter o livramento condicional, o legislador deu aqui a resposta para essa dúvida. Não existe correlação entre esses dois institutos. Progressão é uma coisa e livramento condicional é outra. Né? Então, essa
progressão, desculpem, essa concessão do livramento condicional ficar vinculada à passagem do condenado por um regime intermediário, pelo regime semiaberto, ou do semiaberto ter que passar pelo regime aberto antes de alcançar o livramento condicional, ela é completamente equivocada, né? Além de não ter previsão expressa na lei, né? O juiz tira isso de uma construção que ele faz que não é a construção legal, porque nós acabamos de fazer aqui, né? O que está na lei, desde aquilo que está no sentimento do legislador de 1984 até aquilo que está expresso na lei, é no sentido inverso, de que não há necessidade dessa passagem intermediária para outro regime de cumprimento de pena, né? Então, ele faz uma construção equivocada em cima dessa ideia antiga, né, de que o livramento seria uma etapa no sistema de progressão de pena. O que eu anotei, só para concluir esse tema, o que eu tinha anotado aqui também em relação a essa questão, é que embora seja corriqueira esse tipo de decisão, né, dizendo que o preso precisa passar pelo... Não é só da quarta turma, né, Hugo? Bom que fique claro isso, né? Peguei um exemplo aqui porque foi uma decisão muito recente, né? E a gente pode, às vezes, achar que estamos caminhando no sentido de evoluir e tal. Não, tem uma decisão agora, né? 3 meses atrás, dizendo que deve ser dessa forma. Mas há autores já que apontam de forma clara essa distinção. É aí que me incomoda, que me inquieta muito, essa questão da falta da academia. Se a gente for pegar livros de direito penal, como você falou, eu tive o livramento condicional na parte geral também, né? Quando a gente estuda a teoria geral da pena, né, normalmente ali em Direito Penal 1, Direito Penal 2, né, depende se a faculdade é anual ou semestral, mas quando a gente estuda a teoria geral da pena, daí chega lá no artigo 83 do Código Penal, a gente estuda o livramento condicional, né? Mas se você pegar aí os livros de execução, os livros de direito penal, quando eles abordam a questão do livramento condicional, eles passam de forma muito rápida. Ninguém se aprofunda nessas questões, né? Então, a gente vê, infelizmente, pouquíssimos autores, eu separei 2 que eu conheço que tratam o livramento condicional dessa forma. O Guilherme Nucci, no livro dele, ele coloca de forma expressa, ele fala assim, olha, é um instituto de política criminal destinado a permitir a redução do tempo de prisão com a concessão antecipada e provisória da liberdade ao condenado. Daí a distinção. Né, o sistema de progressão de penas, o condenado ele continua preso. Ele continua privado da liberdade dele e cumprindo a pena num regime menos severo, né, num semiaberto, num regime aberto. No livramento condicional, não. O livramento condicional é a antecipação da própria liberdade dele, mediante determinadas condições, mas já a antecipação da liberdade, ele está livre. Tanto que ao final do cumprimento do livramento condicional, se não houver nenhuma intercorrência motivo de suspensão ou de revogação, no final do livramento condicional nem se expede o alvará de soltura, porque ele já está solto. Exatamente. É diferente do regime aberto, que se expede o alvará de soltura porque ele está preso em regime aberto. Né? E um outro autor que eu separei, na verdade são 2 coautores, o Gustavo Junqueira com a Patrícia Vanzolini também, colocam de forma expressa no livro deles de direito penal, que ao contrário do sistema progressivo, que permite a devolução progressiva da liberdade, mas sempre em contato com o sistema carcerário, né? Porque aqui no estado de São Paulo, a gente, no regime aberto, tem a falsa sensação de que ele deixou o sistema prisional. Porque nós não temos casa de albergado e ele vai cumprir a pena dele em PAD, né? Em prisão albergue domiciliar. Mas ele está ainda em contato com o sistema carcerário, né? Seria uma casa do albergado, como não tem, ele vai cumprir em PAD. Então, sempre em contato com o sistema carcerário. Ao contrário disso, o livramento condicional permite ao sentenciado imediato retorno para sua casa, em total contato com a família e com a comunidade. Então, acho que essa distinção aqui precisa ficar muito clara, né? O livramento condicional como antecipação da liberdade, não fazendo parte do sistema de progressão de regime e, portanto, embora o judiciário ainda se posicione, embora o Ministério Público ainda peça nas suas manifestações que não possa ser imediatamente liberado condicionalmente do regime fechado, que ele teria que passar pelo regime semiaberto, esse posicionamento é completamente equivocado, né? Ele não faz parte nem mesmo da legalidade. Nem indo pela legalidade eu consigo chegar a essa conclusão.
Exatamente. Então, temos a primeira conclusão no sentido de que é absolutamente ilegal a vedação per saltum, né? A suscitação de alegação de per saltum no livramento condicional, por se tratar de um instituto de natureza autônoma da progressão de regime. Eu vou até engrossar esse caldo. A gente vai chegar no momento que a gente vai discutir os efeitos da revogação do LC e do RA, né? Uhum. Isso também engrossa esse caldo, porque o LC é desprezado, o que indica que ele tem mais responsabilidade ainda no LC do que no RA. Porque o período que ele está no RA é período de cumprimento de pena. No LC não. No LC não é pena cumprida, enquanto ele não cumprir ela integralmente. Ou seja, há uma diferença até nisso. Então, acho que pode jogar nessa discussão aí também, quando a gente for escrever o nosso próximo artigo aí. Combinado, tá anotado aqui já. Tá anotado, né? Ô, Hugo, agora tem uma coisa interessante, né? Como são as coisas. A lei vai ficando sempre muito para trás, né? Ela não consegue seguir a realidade, né? E o caput aí do artigo 83, ele prevê uma limitação que hoje já não tem mais sentido, se é que um dia teve, que é uma limitação temporal, assim, né? O legislador entendeu que penas até 2 anos não seria cabível a concessão do livramento condicional. Na prática, eu confesso que a gente continua fazendo, como defensor público ali, na Defensoria Pública, a gente continua pedindo o livramento condicional, e eu dou o exemplo no caso do tráfico privilegiado, até sair esse HC coletivo agora, que determinou a fixação do regime aberto. É bom que as pessoas saibam, eu acho que já todo mundo sabe, que até esse HC sair, 1 ano e 8 meses no tráfico era regime fechado. Regime fechado. Ou seja, completamente contrário ao artigo 33 do Código Penal, né, que prevê que até 4 anos primário e tal, seria regime aberto. Mas, e aí? Como é que a gente trabalha esse limite de dois anos? Ele se tornou obsoleto? Por que ainda ele está previsto? Qual foi a justificativa inicial? E realmente, assim, na prática a gente tem obtido êxito no primeiro grau e o segundo grau ainda há uma variação. Às vezes derruba a decisão, às vezes mantém, né, porque acaba que o sujeito de direitos termina o cumprimento em LC, como é que você vai revogar depois disso? Vai devolver ele para o cárcere, né, por uma decisão do primeiro grau que ele não deu causa? Então eu queria que você comentasse rapidamente esse limite, por que ele foi colocado e se ele perdura até hoje. Na sua visão. Saulo, eu queria até, antes de começar, de entrar nesse assunto, a Clécia está fazendo um comentário aqui muito interessante. Ela falou assim, ó, já aconteceu de eu pedir o RA e o juiz concedeu o LC. Né? É interessante isso, porque o LC é mais favorável, né, do que o regime aberto para o preso. E o juiz, aliás, não só o juiz, né, o juiz, o advogado, o defensor público, todas as partes, não são partes, todos os atores da execução criminal, pela LEP, eles podem agir de ofício, né? Inclusive o juiz, ele não precisa esperar a provocação da parte, não precisa esperar a provocação da defesa, do Ministério Público para que ele possa agir. Está lá previsto na LEP que ele pode agir de ofício. Inclusive, se as varas de execução funcionassem da forma como deveria, e aí são vários os motivos, né, pelos quais não funciona, a começar pelo número de presos que nós temos, né, pela quantidade de processos para uma equipe reduzida trabalhar, mas a LEP também determina que precisa ser feito na vara de execução um controle anual do cálculo de pena do sentenciado e das frações de benefício. A partir dessas frações, se isso tivesse sendo controlado pela vara de execução, o juiz poderia, de ofício, solicitar para a unidade prisional que encaminhasse toda a documentação, boletim informativo, atestado de comportamento. Mas a LEP também determina... Só um minuto aqui que deu um... Precisa ser feito na vara. Pode continuar. Tá, e o juiz então poderia pedir essa documentação e de ofício ele instauraria por portaria um incidente, poderia conceder, né? Então, que bom que tem aí juízes que recebem o pedido de RA, verificam que na prática ele tem o lapso já e preenche todos os demais requisitos para o livramento condicional e acabam concedendo o livramento condicional. Bom, especificamente em relação a essa questão dessa limitação temporal dos 2 anos, eu separei até aqui um assunto, dentro desse assunto, um julgado também recente do STJ, que eu ia falar para você, olha, a gente não... Um dos problemas também da execução penal é que ela não chega lá em Brasília, né?
os assuntos de execução criminal dificilmente chegam até Brasília, porque os presos não têm condição de levar esse processo até lá adiante, né? Então... E além disso, é o tempo também. Ele entra no lapso de novo. De novo. Se você for, né? É melhor você montar aqui de... É impressionante. E monta aqui de novo. Ele não precisa levar, né? E acaba que a gente fica com falta de jurisprudência também, né? Para trabalhar. Mas tem uma do STJ aqui, que também é relativamente recente, é de fevereiro do ano passado, que fala em relação a essa questão dos 2 anos. Ele fala expressamente, olha, o artigo 83 no caput do Código Penal, ele é expresso e ele determina que não é admitido livramento condicional para condenados com pena superior a 2 anos de reclusão. É fato, isso está escrito lá na lei, né? E nós começamos falando que o problema da execução penal é que acaba virando um manual e o que está na lei ninguém discute. Né? Não se discute a legalidade e a constitucionalidade do que está escrito na lei. Eu não vou discutir que é literal, é gramatical, está escrito lá, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que cumpridos lá os requisitos objetivos e subjetivos previstos também no artigo 83. O problema é que não se faz uma análise sistemática do dispositivo legal. O cara olha para o dispositivo legal da forma como está escrito e aplica daquele jeito. E não procura saber como é que esse dispositivo conversa com o restante da legislação, do sistema penal, do sistema de execução penal. E não está nem muito longe dele, não. É só voltar um pouquinho lá no artigo 77 e ver que existe a suspensão condicional da pena, que é uma outra alternativa ao encarceramento, né? E lembrar que lá em 1984, quando se faz a reforma da parte geral do Código Penal, nós estamos, na verdade, buscando estas alternativas para não encarcerar, para penas restritivas, penas alternativas. Com a lei de 96, né, vem as penas alternativas. As alternativas... Vem o SUSPRO com a lei 9.099, de 95. De 95. E o SURSI, o livramento, vem já lá na reforma de 1974. Já Direto. São as medidas alternativas. E aí, quais são as medidas alternativas que eu tenho? SURSI e livramento condicional. O SURSI, ele é específico para penas de até 2 anos. Sim. Então, a ideia do legislador é, se a pena é até 2 anos, suspende o cumprimento da pena. Se a pena for superior a 2 anos, aí vai cumprir. Então, se ele vai cumprir a pena superior a 2 anos, agora eu preciso, então, de uma alternativa ao encarceramento para as penas privativas que serão cumpridas. Porque para aquelas até 2 anos eu já tenho a alternativa. Ele não cumpre. Ele tem lá um período de prova de 2 a 4 anos, e ele fica com a pena suspensa. Acima de 2 anos eu preciso de um outro meio alternativo. Qual que é o outro meio alternativo? É o livramento condicional. Tanto que eles estão topograficamente sequenciais dentro do Código Penal. Do artigo 77 seguintes até o 82, o SURSI, e do 83 em diante o livramento condicional. Né? Então a ideia do legislador é essa. Por isso que não tem livramento condicional para penas superiores a 2 anos. E aí, na hora de fazer a interpretação do artigo, o que vão dizer é que, como está escrito lá, e aí a pena de 2 anos não seria tempo suficiente para que o condenado demonstrasse que ele já está apto ao retorno, ao convívio social. Já falamos, não é progressão de regime. Exatamente. Não é progressão. É medida alternativa ao encarceramento. É para tirar o sujeito da prisão. É antecipar a liberdade dele por ter preenchido determinados requisitos. Hugo, pensando aqui, só para interromper, pensando aqui, como a gente gosta de falar das correções dos desvios ocorridos no processo de conhecimento, a gente pode até utilizar a tese de que, abaixo de 2 anos, em regime fechado, o livramento passa a funcionar como uma correção do desvio provocado pelo juiz de execução, do juiz de conhecimento. Do juiz de conhecimento, que não concedeu a suspensão. O regime aberto. Ou o regime aberto. Ou o regime aberto. Pode funcionar. E o desvio é um foco direto da execução, é o nosso trabalho. O foco é evitar o desvio da execução. Né? Desvio e excesso. Né? Na verdade, o que se pretende... O que eu costumava falar, o Saulo, lá no cartório, com os meus funcionários, era o seguinte, olha...
nós estamos aqui para fazer o cumprimento justo da pena. Né? O sentenciado ele tem que cumprir a pena dele de forma justa. Ele não pode ficar um dia a menos daquilo que foi concedido de pena para ele, dentro daquilo que existe no nosso sistema penal, processual penal. Mas ele não pode ficar um minuto a mais. Exatamente. Entendeu? Então a gente trabalha muito com isso, né? E todo mundo tem que trabalhar nesse sentido. É a vara de execução, é a Defensoria Pública, o advogado, é o Ministério Público, é o diretor da unidade prisional. Todo mundo tem que trabalhar junto nesse sentido de conseguir fazer com que o processo de execução ande de tal forma que o preso consiga obter os direitos dele, porque é direito dele. Não é benefício, né? Exatamente. Não é favor que o Estado está fazendo para ele, é um direito subjetivo. Todo direito subjetivo tem como contrapartida um dever jurídico. E qual que é a contrapartida do direito subjetivo do preso? É o dever jurídico do Estado de conceder a ele esses direitos. Né? De dar a ele, nesse caso, dar a ele o livramento condicional. Agora, o grande problema que eu vejo em relação a essa questão do livramento condicional para presos com pena inferior a 2 anos, e aí eu posso dizer da minha experiência prática que a juíza com quem eu trabalhava, ela concedia o livramento condicional nessas situações, nessas condições, independente de estar escrito na lei ou não, ela concedia o livramento condicional nessas condições, é que fica com essa conversa de que então ele não está preparado ainda, ele não demonstrou que ele não tem que demonstrar nada. Né? Ele tem que cumprir os requisitos, ele tem que ter bom comportamento. Agora tem o requisito novo que nós vamos falar mais adiante do pacote anticrime, de que ele, nos 12 meses anteriores ele não pode cometer falta grave, né? Preencher o lapso e pronto, não tem que se falar em mais nada em relação a essa questão. E o grande problema de negar a esses presos com pena inferior a 2 anos a possibilidade de obter o livramento condicional é que nós estamos diante de uma afronta ao princípio da isonomia, porque eu estou dando um tratamento desigual para pessoas que são iguais, porque dentro do princípio da isonomia, né, que é a frase clássica, né, dar tratamento igual aos que são iguais e desigual aos que são desiguais, esse dar o tratamento desigual aos que são desiguais, ele pressupõe uma desigualdade que seja suficiente para garantir esse critério de discriminação. O que não é o caso aqui. São presos cumprindo pena. Todos eles, independente do tempo da pena que ele está cumprindo, são presos cumprindo pena. Então tem uma afronta expressa ao princípio constitucional da isonomia, porque eu estou dando um tratamento mais benéfico para aqueles presos que têm uma pena maior do que para o preso que tem uma pena mais curta, né, de até 2 anos. E, inclusive, fere também o princípio da individualização da pena. Perfeito. Porque eu não posso, pelo princípio da individualização da pena, não pode o legislador dar uma norma geral e abstrata que impossibilite a concessão de um direito para um determinado grupo de pessoas. Né? Muito se fala na individualização da pena nos 2 primeiros momentos do sistema penal. Muito se fala na individualização da pena pelo legislador, na hora de combinar a pena. O legislador, quando ele vai combinar a pena, ele individualiza, porque ao selecionar os bens jurídicos, ele define qual é mais grave, qual é menos grave, e combina um tempo mínimo e um tempo máximo para cada uma dessas penas. Então tem individualização da pena na esfera legislativa. Depois eu tenho a individualização da pena no juízo de conhecimento. O juiz do conhecimento, na hora que ele vai arbitrar a pena, que ele vai fazer lá a dosimetria, a aplicação da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal, ele vai individualizar também. Né? A primeira etapa do sistema trifásico do artigo 59, ele vai olhar lá as 8 circunstâncias judiciais para individualizar cada preso, né? Na hora das agravantes, das atenuantes, circunstâncias pessoais, ele faz a individualização. Mas e a individualização na hora da execução da pena? Tem que haver individualização na execução da pena também. Eu não posso pegar uma lei e dar um tratamento geral. Eu tenho que ter uma pena específica para cada preso, de acordo com as suas individualidades. Eu posso ter presos que têm pena inferior a 2 anos e que eventualmente não vão conquistar o livramento condicional. Porque dentro desse período de 2 anos ele não vai conseguir demonstrar
preenchimento de bom comportamento. Praticou uma falta, acabou, né? Acabou. Praticou uma falta, acabou. 12 meses para Exatamente. Acabou. É. Agora, eu vou ter preso que entra lá, pô, uma pena menor que 2 anos. Que crime que esse cara cometeu para ter que ficar preso? Porque esse cara também ele vai progredir de regime do fechado para o semiaberto, e quando ele for para o regime aberto, falta um pouquinho da pena para cumprir. Não tem tempo mais, vai cumprir integralmente. Né? Vai cumprir integralmente. Então, eu preciso respeitar a individualização da pena. Então, no meu entendimento, cabe uma questão a respeito da constitucionalidade dessa parte do caput do artigo 83, quando ele diz que é vedado o livramento condicional para presos com pena inferior a 2 anos, por expressa afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. Show de bola. Excelente. Hugo, agora eu acho que pode entrar no pacote, porque daqui em diante todas as discussões vão girar em torno do pacote e meio que um pouco do que ficou para trás. Porque, na verdade, o pacote não fez muitas alterações, como aconteceu com a progressão de regime, né? No livramento condicional, que poderia ter recebido uma atualização mais condizente com o princípio da individualização da pena, principalmente, como você asseverou, ele acabou não trazendo muitas alterações relevantes. No entanto, ele deixou margem para a gente discutir alguns pontos importantes, como, por exemplo, a constitucionalidade de alguns dispositivos ou a superveniência de uma lei mais favorável no caso da vedação. Inclusive, é uma das perguntas que já passou aqui na telinha, é a inconstitucionalidade da vedação ao livramento condicional, que a gente vai focar bastante nisso aqui. Você já tratou de uma inconstitucionalidade, que é o do caput, né? Então, tem essa próxima inconstitucionalidade que a gente, inclusive, escreveu sobre ela, e tem a possível também inconstitucionalidade sobre quais requisitos ali dentro do pacote serão ou não passados pelo filtro da Constituição Federal, certo? Eu queria que você, então, trouxesse para a gente, iniciasse. Vamos iniciar já direto pela vedação ao ALC, essas hipóteses aí que já estão previstas há muito tempo. Iniciou ali com a lei dos crimes hediondos, né, em 1990, depois vem com a lei de drogas, e assim aconteceu com o pacote de anticrimes também. Então vamos começar por essas vedações ao ALC, essas inconstitucionalidades que foi fruto do nosso trabalho aí. Eu queria que você fizesse um panorama sobre a defesa, o trabalho da defesa para chegar às cortes superiores. Aí eu acho que não vai ter escapatória. Esse assunto vai ter que ser definido pela Corte Superior, que vai ter que ser o STF, no caso, né? Acho que nem o STJ vai ser capaz de parametrizar essa questão. Então, vamos tratar agora da questão das vedações ao LC, né? Tanto no caso da vedação para o reincidente específico, que a gente vai falar, né? E tanto no caso da vedação para aquele que já teve o LC concedido, né? Porque são as duas vedações mais gritantes aí do Código Penal. Então eu deixo com você para falar sobre essas vedações aí, que tem perguntas nesse sentido. Joia. Saulo, é interessante, porque assim, você mencionou, né, esse ponto vai ter que chegar lá nas cortes superiores, no STF, porque é uma questão que trata de constitucionalidade, né? E aí, pensando no tema que nós desenvolvemos no artigo também, da possibilidade de aplicação mais benéfica, que a gente vai tratar mais à frente, talvez o STJ, nesse ponto, consiga se posicionar, né? A aplicação do pacote anticrime como lei mais benéfica. E a Renata está fazendo um comentário aqui nos comentários, que ela colocou, que na execução nós corremos contra o tempo, né? Porque você vai evitar prejuízo para o preso, né? Que é o cliente do advogado, que é o assistido lá na defensoria, e é evitar maiores prejuízos, né? Evitar excesso de execução, evitar desvio de execução, e por isso, muitas vezes, esses temas acabam não chegando, né, às cortes superiores. A gente já falou sobre isso um pouco mais cedo. E aí a minha preocupação, volta a minha preocupação, né, da necessidade de se fazer ciência, de se fazer academia em relação à execução criminal. Porque se eu não vou conseguir mudar isso na jurisprudência, eu preciso mudar isso na doutrina, eu preciso mudar isso na cabeça das pessoas que vão se formar nos cursos de direito daqui em diante, que serão os futuros
promotores, os futuros juízes, desembargadores, defensores e advogados, para que, de repente, essa mudança comece na base. Porque se eu conseguir ter uma mudança aqui na primeira instância, na segunda até, porque daí primeira e segunda instância chega, né? Esses temas chegam, até segunda instância chegam. Se eu conseguir ter uma mudança aqui, para chegar no STF, no STJ, vai ser quando o Ministério Público quiser. Aí o Ministério Público que leve, não há prejuízo para o preso. Exato. Porque o Ministério Público está atuando no sentido de que o direito não seja concedido lá pelos motivos que ele alega. Especificamente em relação à questão das vedações do livramento condicional, eu consegui anotar, fazendo os estudos, eu consegui anotar 5 situações em que há vedação da lei para concessão do livramento condicional. Perfeito. E essas 5 situações a gente consegue agrupar em 3 principais categorias, vamos dizer assim, 3 principais classificações. Então, a primeira dessas classes que eu consigo colocar é a vedação ao livramento condicional para os reincidentes específicos. Sim. A vedação para reincidência específica, ela já está no Código Penal. O Código Penal, lá no artigo 83, inciso 5º, que é incluído pela Lei de Crimes Hediondos, lá em 1990, ele traz essa vedação, né? Ele tem direito, quem cometeu o crime hediondo tem direito ao livramento condicional se cumpridos 2/3 da pena, se não for reincidente específico em crimes desta natureza. Né? Então ele traz uma vedação expressa para aquelas pessoas que cometeram um crime reincidente específico em crime hediondo. E a segunda situação, que pode ficar dentro desse mesmo grupo, porque tem a mesma natureza, é aquela que é trazida depois pela Lei 11.343, né, a Lei de Drogas. A Lei de Drogas, lá no artigo 44, no parágrafo único, ela vai dizer que nos crimes previstos no caput do artigo, que daí vai falar do 33, 35, 37 e assim por diante, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. Então eu coloco no mesmo grupo, porque eu entendo que nesse caso aqui não houve uma inovação legislativa. A lei de drogas ela não inovou, ela não... Ela ampliou o rol, né, na verdade. Ampliou o rol, mas não entrou em conflito com a lei anterior. Né? Se houvesse conflito entre as leis, eu precisaria solucionar dentro das normas da antinomia, né, das regras de antinomia, mas aqui não houve conflito. Então, aliás, Hugo, há um julgado falando que mesmo que houvesse a antinomia, seria resolvido pelo princípio da especialidade, por ser lei de drogas, né? Então, comparando ela com a lei dos crimes hediondos, poderia a lei de drogas prever uma hipótese. Eu vi um julgado nesse sentido, é um julgado isolado, mas fica como um estudo, né? Fica como um estudo e uma observação. Fica como um estudo. Eu tenho uma ressalva em relação a esse posicionamento, especialmente agora que nós vamos falar vamos chegar na terceira parte, crime, da LEP na terceira parte, mas especialmente agora, porque na verdade eu não sei se eu consigo falar que é uma lei especial, porque ela é lei especial em relação aos crimes de drogas, relacionados às drogas, mas ela não é especial em relação ao livramento condicional. Exatamente, que deveria estar na LEP, né? Nem no Código Penal. Nem no Código Penal, deveria ser na LEP, né? Pois é, e aí entra naquela questão da bagunça que eles fazem, né? Hoje mais cedo nós falamos sobre isso, a bagunça que o legislador faz, porque ele coloca cada hora um negócio num lugar diferente. Poxa, em 1984, se ele quis retirar a execução penal de dentro do Código Penal, criando uma lei específica para isso, por que ele deixou o livramento condicional lá dentro? Ele traz artigos lá, 141, 42, 143 da LEP, que fala especificamente do livramento condicional, mas mantém os artigos 83 e seguintes, até o 90, lá no Código Penal. E uma parte está abordada no Código Penal, aí a LEP remete e fala assim, considerar o livramento condicional nos termos do artigo 83 do Código Penal. Isso vira uma bagunça, né? Poxa, se eu estou tratando de execução, e aí o Zaffaroni fala sobre o livramento condicional, ele fala assim, livramento condicional é execução da pena. Ele faz parte da execução da pena. Então tinha que estar na LEP. Né? Então eu não sei se esse apontamento de que prevaleceria a Lei 11.343 por ser lei especial, porque eu não vejo especialidade em relação ao livramento condicional. Né?
mas é um ponto que precisa, né, ser Precisa ser estudado, exatamente. de forma mais aprofundada. Eu estou falando aqui de orelhada num primeiro contato com o tema, né? Mas o que eu queria dizer em relação a essa questão da vedação ao livramento condicional para os reincidentes específicos, e aí vai valer o mesmo apontamento para as outras situações de vedação ao livramento condicional também, é que aqui também, mais uma vez, nós estamos diante de uma flagrante violação ao princípio da individualização da pena. Perfeito. Entendeu? Então, se você me permite antecipar aqui as outras hipóteses que eu anotei. Eu acho necessário para manter a linha. A linha, né? Então, assim, eu falei em 5 situações, né? Então, seria a vedação prevista no artigo 83, inciso 5º, que é reincidência específica em crimes hediondos e equiparados. Depois nós temos a da Lei 11.343, que prevê a vedação para o reincidente específico nos crimes da lei de drogas, naqueles específicos do caput do artigo 44, e que alguns deles não são equiparados a hediondo, e por isso eles precisaram fazer essa ampliação do rol pela Lei 11.343. Depois eu tenho as 2 hipóteses novas que foram trazidas pelo pacote anticrime, né? A Lei 13.964, que são as 2 hipóteses que estão previstas no 112, inciso 6º, a linha A, e no 112, inciso 8º. E aqui ele traz sim uma inovação, porque agora não há mais a necessidade de reincidência. No artigo 112, inciso 6º, a linha A, o legislador coloca a possibilidade de vedação ao livramento condicional para quem tenha praticado crime hediondo, ainda que primário, praticado crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. E aqui a pedra de toque, o que passa a ser importante, não é mais a questão da reincidência específica em crime hediondo, mas a prática de crime hediondo com resultado morte. Ele muda o foco da vedação, né? Então tem essas 2 novas possibilidades que eu coloco em um mesmo grupo. Então eu tenho aquelas 2 primeiras eu coloco em um grupo, essas 2 da lei do pacote anticrime, Lei 13.964, eu coloco no outro grupo, e nós temos uma 5ª, que daí fica na terceira e última classificação, que é a vedação ao livramento condicional para os presos que já tenham conquistado este direito e tenham o LC anterior revogado. Quebrado o LC, as condições, ou praticado novo delito. Ou praticado novo delito, o artigo 88, então, impede. Né? Ele diz lá, revogado o livramento, e aqui não importa se é revogação obrigatória ou facultativa, revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Né? Então, ele traz uma vedação também ao livramento condicional. Aqui, para mim, embora eu consiga fazer essa distinção, embora eu consiga separar estas 5 situações que eu classifico em 3 grupos distintos, para mim, me parece que todas elas são inconstitucionais. Me parece que proibir a obtenção de um direito subjetivo ao preso, dentro de algumas condições, é inconstitucional porque fere o princípio da individualização da pena. E para deixar muito claro essa questão da inconstitucionalidade, eu fui buscar o voto do ministro Marco Aurélio naquele HC em que foi julgado inconstitucional o artigo da Lei de Crimes Hediondos que previa o cumprimento integral em regime fechado. Então, quando ele vem no voto dele, como relator, dizer que ele entende inconstitucional o regime fechado integral, no caso de crimes hediondos, ele diz o seguinte, olha só como ele é contundente ao afirmar algo em relação à progressão de regime, mas que tem que ser válido também para o livramento condicional. Porque ele diz assim, olha, a Constituição de 88, ao criar a figura do crime hediondo, assim dispôs no artigo 5º, inciso 43. E aí ele menciona lá o dispositivo do artigo 43 que fala que os crimes hediondos, eles são insuscetíveis de graça, anistia e etc. Né? Aí ele fala assim, olha, não fez menção nenhuma à vedação de progressão de regime. Como, aliás, é bom lembrar
tampouco receitou tratamento penal stricto sensu, sanção penal, mais severo, quer no que tange ao incremento das penas, quer no tocante à sua execução. Então, esse voto do ministro Marco Aurélio, ele se encaixa perfeitamente nas condições de vedação à OLC. É só trocar aqui progressão de regime por livramento condicional, e eu vou ficar assim, a Constituição de 88, ao criar a figura do crime hediondo, porque nós estamos falando aqui de crime hediondo, assim dispôs, não fez menção nenhuma à vedação de livramento condicional. Assim como ela não fez menção à vedação de progressão de regime, e por isso o cumprimento integral em regime fechado é inconstitucional, ela também, a Constituição, quando fala do crime hediondo, daquilo que não pode ter quem comete o crime hediondo, não pode ter indulto, não pode ter graça, não pode ter anistia, não fala da impossibilidade de obter o livramento condicional. E não fala, assim como o Marco Aurélio ressalta aqui no voto dele, não fala de um tratamento penal mais severo, de um tratamento penal mais grave para quem tenha cometido o crime hediondo. Tanto no que tange ao incremento das penas, então o juiz de conhecimento não pode dar penas mais altas sob a justificativa de que o crime é hediondo, sim, quanto no tocante à sua execução. Ou seja, eu não posso dar um tratamento mais severo na execução porque o crime é hediondo. Então o legislador, que também é responsável pela individualização da pena, lá na primeira etapa, também tem que observar isso aqui. Ele não pode vedar aquilo que não foi vedado pela Constituição. A Constituição não vedou a concessão de livramento condicional para quem comete crime hediondo. Então, pelo princípio da individualização da pena, eu não posso aceitar que o livramento condicional seja vedado em qualquer caso, em qualquer situação. Então, se aplicaria a qualquer uma delas. Vedar a obtenção de livramento condicional estaria ferindo a individualização da pena daquele preso. Inclusive, daí, mencionando o voto do Marco Aurélio, nós falamos especificamente dos crimes hediondos, mas eu entendo que isso se aplica, inclusive, para a vedação para o preso que teve um LC anterior revogado. sim. Porque se ele vai voltar ao cárcere e vai poder progredir de regime Até o RA. até o RA, exatamente, né? Não faz sentido eu impedir a obtenção do livramento condicional. Então, na minha opinião, todas essas hipóteses, essas 5 hipóteses de vedação ao livramento condicional que eu consigo enxergar na lei, tanto no Código Penal quanto na legislação extravagante, todas essas hipóteses, para mim, são inconstitucionais, são passíveis de questionamento e podem ser declaradas, devem ser declaradas inconstitucionais. Se eu não vou conseguir chegar lá nos tribunais superiores, eu não vou conseguir chegar no STF, e aí, relembrando o que a Renata falou, né, nós estamos correndo contra o tempo para evitar maiores prejuízos ao preso. Muitas vezes vale a pena, não vou conseguir esse LC porque é vedado, mas eu vou conseguir um RA, eu vou conseguir uma remissão e vai antecipar o cumprimento da pena dele, qualquer coisa. Vamos correr contra o tempo e não vou ficar levando isso, porque até chegar lá no STF, até o STF decidir, leva muito tempo, né? Basta ver a própria progressão. A lei de 90 foi declarada inconstitucional em 2006. Não é? 2006. 16 anos. 16 anos. E nesse meio tempo, com decisões do próprio STF no sentido de que ela era constitucional. Isso, né? Exatamente. Então tem isso ainda, né? Além do tempo que já demora um processo normalmente, eu ainda tenho as mudanças de humor do STF. Isso. Tá aí a exemplo mais recente, a questão da execução provisória da pena, né? Exatamente. Pode? Não pode. Agora pode de novo, agora não pode mais uma vez, né? Então a gente ainda fica à mercê da mudança de humor do STF. Mas eu entendo que é inconstitucional, que deveria ser declarado inconstitucional, e se isso não é feito pelo judiciário, vamos fazer academia, vamos fazer ciência para ver se a gente consegue levar isso adiante espalhando essa semente. Maravilha. 5 blocos de inconstitucionalidade, todos combinados aí com um único vetor que é a violação direta ao princípio da individualização da pena, né? E não previsão também da proibição do artigo 5º da Constituição Federal, que se limita à graça, né, e à anistia, e não fala em nenhum momento sobre progressão e livramento condicional. Perfeito.
Vamos entrar agora numa questão que é espinhosa para tudo. Todos os direitos da execução penal, na verdade, em tese, já sofreram com isso, e hoje a gente tem a questão relacionada muito mais ao livramento condicional e à progressão de regime. E é indispensável que a gente discuta isso sobre o viés também da legalidade e da constitucionalidade, Hugo, que é a questão do exame criminológico, né? O exame criminológico foi previsto somente com a LEP, em 1984. Vem em 2003, já é retirado da legislação, e vem o pacote anticrime e não inclui novamente o exame criminológico. Então a gente ainda está sob um estado de ilegalidade da feitura do exame criminológico para todos os fins, né? Uhum. Só que ainda nós temos duas súmulas, né? Uma súmula vinculante 26 do STF, 26, né? Que determina que o juiz, que viabiliza que o juiz possa fazer exames criminológicos para fins de progressão, assim como a 439 do STJ. Como a gente está tratando de livramento condicional, hoje não é dia da gente falar de progressão, mas se você quiser fazer uma inter-relação, fique à vontade. Eu gostaria que você comentasse, então, agora o exame criminológico e sua relação com o Instituto do Livramento Condicional. Inclusive, fazendo menção àquela previsão que você antecipou, trazida pelo pacote anticrime. Então, essa é a questão próxima aí que você fica livre para opinar para a gente. Maravilha. Olha, para falar a respeito do exame criminológico em relação ao livramento condicional, a progressão de regime também, né? Porque o ponto crucial em relação à questão do exame criminológico é o princípio da estrita legalidade e o princípio da taxatividade. Eu não posso, em matéria penal, especialmente em situações que vão trazer prejuízo ao réu, e nesse caso ao condenado, inovar na lei. Se não está na lei, eu não posso trazer aquilo. E a lei não fala em realização de exame criminológico. Né? Você fez aí um excelente uma retrospectiva em relação ao exame criminológico na LEP, né? A LEP já teve um momento em que exigia a realização do exame criminológico, conselho penitenciário, etc. Mas agora não mais, né? Desde 2003, salvo engano, já não tem. 2003 já parou, cessou. Já parou, não é. É o que eu falo, assim, o pacote poderia ter previsto, não previu. Veio o pacote, exato, não é verdade? Exato. A vontade do legislador continuou a mesma, sem previsão. E olha que o pacote anticrime foi uma lei que foi uma pancada. Exatamente. Né? Exatamente. O nome já sugere, né? Pacote anticrime. Né? Então, vamos fazer aí mais um esforço na guerra contra o crime. E ainda assim não exigiram a realização do exame criminológico de forma expressa. Né? E se não está de forma expressa na lei, eu não posso exigir isso fora daquilo que são os requisitos trazidos especificamente pelo legislador. Em matéria específica do livramento condicional, os requisitos estão previstos lá no artigo 83. Né? Então, o artigo 83 do Código Penal, ele traz os requisitos de ordem objetiva, né? Então tem lá 1/3, metade, 2/3 para conquistar o livramento condicional, então são os lapsos para progressão, né? E depois ele traz os demais requisitos, que são bom comportamento, que aí nós tivemos uma alteração de nomenclatura, né, com o pacote anticrime, era comportamento satisfatório, passou a ser bom comportamento, em consonância com aquilo que já estava previsto no parágrafo 1º, salvo engano, do artigo 112 da LEP. Ele só adequou essa redação para bom comportamento. A inovação que traz o pacote anticrime, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, e aí a gente já aborda de forma um pouco mais específica essa inovação. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto e reparação do dano causado pela infração, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, que em 99% dos casos o preso não tem condição de reparar o dano causado pela... E vamos lembrar que também os crimes que prendem, tráfico de drogas não tem lesão bem jurídica. Não tem lesão, exatamente. Né? Prende aí 70%. Né? Exatamente. No caso das mulheres, chega a quase 80%. Exatamente. Então não tem lesão bem jurídica aí. Né? Então, são esses os requisitos que estão previstos na lei.
e não fala em exame criminológico em lugar nenhum. Ou seja, eu não posso inovar. Né? O juiz não pode chegar e falar assim, eu quero o Ministério Público pedir algo que não é requisito para a obtenção daquele direito, mais uma vez, um direito subjetivo do preso. Né? Então ele não pode exigir algo que não está previsto na lei, princípio da legalidade, princípio da taxatividade. Agora, o que a gente vê na prática é que o Ministério Público pede, o juiz manda fazer e o tribunal aceita. Exatamente. Né? Não só os tribunais estaduais, mas os tribunais superiores também, as cortes também. Né? Eu trouxe aqui um voto do ministro Gilmar Mendes num agravo regimental, numa reclamação lá no STF, que ele coloca expressamente: o juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente. Né? Então, assim, nós entendemos que não é possível, não está previsto, não é um dos requisitos previstos em lei, princípio da estrita legalidade, princípio da taxatividade, não as súmulas decorreram, as súmulas foram puro ativismo judicial. Isso puro ativismo judicial e são súmulas, né? Embora a súmula vinculante, não tem uma vinculante, mas é ativismo, né? Supera a lei. Né? Pois é, então eu não poderia. A súmula, aquela que é vinculante, é específica para progressão, né? Exatamente. Ela na verdade, ela tem uma teoria das caudas, né? Que é aplicável àquelas leis orçamentárias. Quando os parlamentares vão aprovar uma determinada lei, eles acabam enfiando ali no meio alguma emenda parlamentar. Então eles fizeram isso com a súmula vinculante 56. Ela tratou de um direito de progressão e ao mesmo tempo enfiou ali o exame criminológico. Bota aí o exame criminológico, ele passa. Vamos equilibrar a balança e passa mais suave, né? Isso, exatamente. Você está concedendo, morde a sopra, né? Você tá concedendo exatamente, foi isso que aconteceu. Exato. Então, os juízes concedem, o MP pede, o juiz concede, o tribunal acata e as cortes superiores também. E é interessante porque nesse voto do Gilmar Mendes, ele fala assim: o juiz, sempre que entender necessário. E aí vem uma ressalva que eu faço em relação a essa questão do exame criminológico, porque, vamos dizer então que não vale a pena a gente ficar dando murro em ponta de faca. Né? Voltando aí no que nós já falamos anteriormente, de que a gente tem que correr contra o tempo para minimizar o prejuízo do cliente do advogado, do assistido da defensoria, a gente precisa correr contra o tempo, não adianta ficar brigando contra isso que já está institucionalizado. Né? Uma segunda questão. Bom, então, admitindo-se que o exame criminológico é possível, a realização do exame criminológico é possível, eu preciso lembrar que o nosso sistema processual penal, especialmente após a Constituição de 1988, é o sistema acusatório. É um sistema em que há clara divisão de tarefas entre os atores do processo penal. Né? Aqui a gente não vai falar em Ministério Público como acusação, mas o Ministério Público como defensor da sociedade, o advogado e o defensor público defendendo os interesses e os direitos do preso, e o juiz, o terceiro imparcial, que tem que se manter equidistante das partes. Ou seja, a distância que ele tem que manter do Ministério Público e da defesa tem que ser igual. Exato. Não pode ficar mais próximo de um, mais próximo de outro. E em decorrência desse sistema acusatório, um dos principais pontos do sistema acusatório é aquele que vai dizer que a iniciativa probatória não é do juiz. O sistema acusatório ele entra em choque, entra em conflito com o sistema inquisitório em um dos principais pontos, justamente no fato de que no sistema inquisitório o juiz produzia provas. Perfeito. E no sistema acusatório não. A prova, a iniciativa probatória é da parte. E o juiz ele tem que ficar passivo em relação à produção de provas. Ele tem que receber as provas que são produzidas pelas partes, avaliar essas provas que foram trazidas e tomar a decisão dele, formar o convencimento dele com base nessas provas que lhe foram trazidas. Ele não pode pedir prova. Ele não pode produzir prova. Então, o Gilmar Mendes dizer que o juiz, sempre que entender necessário, pode determinar a realização do exame criminológico, espera aí, vamos com calma. O juiz poderá, eventualmente, admitindo-se
como nós não concordamos, mas admitindo-se que o exame criminológico seja, a realização do exame criminológico seja aceitável, ele tem que ser requerido por uma das partes. Exato. Como uma instância probatória de que, requerido pela defesa, que eu imagino que muito dificilmente a defesa vai pedir um exame criminológico, mas requerido pela defesa, ela queira provar lá que, de fato, o cliente dela, o assistido da defensoria, preencheu todos os requisitos, e requerido pelo Ministério Público, queira demonstrar que não há ainda possibilidade desse sentenciado, desse condenado, galgar para o próximo nível de progressão ou para o livramento condicional, né? E aí, uma última questão que me chama a atenção em relação ao exame criminológico é que nós temos um apontamento no parágrafo único, se eu não me engano, do artigo 83, que é em relação à questão da concessão de livramento para presos que cometeram crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. E aí eles dizem lá, olha, nesse caso precisa ficar comprovado que esse preso não voltará a delinquir. Perfeito. Não, é prova impossível. Diabólica. É prova diabólica. Né? Porque não tem como, sob pena de nós retornarmos ao positivismo do Lombroso, do Ferri. Apesar de, na prática, os exames serem isso já, né? Os exames criminológicos, né? A gente já luta contra isso justamente porque o exame não é capaz de fazer ao que ele se propõe. Esse exame tem que ser revisto. Inclusive, o grande Alvino de Sá, falecido, né, que foi funcionário da SAP, psicólogo, grande escritor, ele previa, né, essa teoria de terceira geração para os exames criminológicos em outra forma. Se o psicólogo não acompanha o preso para um tratamento, para uma assistência, como é que depois ele vira mais um braço punitivo em desfavor do preso? Né? Exato. Como é que o psiquiatra, em uma conversa com o preso, vai laudar e dizer se ele tem ou não condições de... se ele vai delinquir ou não? Pior ainda, né? Pior ainda. Ele vai voltar a delinquir ou não. O CFP chegou a editar uma resolução muito boa, né? Proibindo todo tipo de exame futurístico, de reincidência, mas o MP entrou com uma ação civil pública e conseguiu derrubar. Hoje, essa resolução do Conselho Federal de Psicologia não é válida, mas mesmo assim os psicólogos não fazem pelo menos isso. Eles não fazem juízo futurístico. Isso não vem. Isso. Não, vem como requisito prejudicado, né? Como quesito prejudicado, entendeu? Pelo menos Exatamente. Isso. Exatamente. Então, em relação ao exame criminológico, acho que esses são os principais apontamentos, né? Primeiro, ele é ilegal, né? Não está previsto, não respeita o princípio da estrita legalidade, da taxatividade. Eu não poderia exigir um requisito que não está exigido por lei, admitindo-se que a sua realização seja possível. Eu preciso entender que nós estamos num sistema acusatório e, portanto, quem tem que solicitar, requerer a produção desta prova são as partes, e o juiz ele tem que ser passivo em relação a essa prova, e sempre colocando em xeque essa questão de querer que o exame criminológico aponte se o preso vai voltar a delinquir ou não. Não estamos diante de um determinismo, como queriam Lombroso e Ferri. Exato. Né? O criminoso ele é determinado fisiologicamente, não é anatomicamente, me fugiu a palavra. Naturalmente. Antropologicamente, biologicamente, socialmente. Né? O Ferri faz um estudo que se aproxima mais, né, de uma realidade do que o Lombroso. O Lombroso era aquela maluquice de medir o tamanho do crânio, da mandíbula, né? O Ferri ele já vai para uma análise social do crime, mas o criminoso ele não é determinado pelo meio. Né? Senão, poxa, mantém esse cara preso pro resto da vida ou aplica logo a pena de morte, porque ele não tem salvação mais. Se ele já está determinado a ser criminoso, né? Então não tem como fazer esse tipo de exercício em relação a... Então eu entendo que é inconstitucional, ilegal a realização do exame criminológico, mas infelizmente MP pede, o juiz acata e os tribunais aceitam, avalizam o exame criminológico. Então nós temos que ir nessa linha de que já que ele vai ser feito, que pelo menos ele seja feito dentro de um processo acusatório, garantindo aí contraditório, ampla defesa e imparcialidade do juiz com equidistância das partes. Perfeito.
A gente já está com quase uma hora aí de live e temos dois assuntos importantes aí, Hugo. Você acha que dá tempo ainda da gente matar? Vamos O que lá, você acha? vou tentar ser breve aqui, né? Tá. Eu quero que você fale sobre aquelas 5 hipóteses da revogação e da possibilidade de retroatividade do pacote anticrime nessas 5 hipóteses. Tá. Esse foi o tema do nosso artigo, inclusive, né? Para quem quiser depois, está disponível lá no Empório do Direito o artigo. Primeiro ponto é que a gente já conversou aqui, é inconstitucional, né? As vedações, as 5 hipóteses de vedação, elas são inconstitucionais. Agora, uma vez que estão na lei e que não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade, e aí nós entramos numa questão sobre validade da norma, né? E tem um autor italiano chamado Riccardo Guastini, que ele fala sobre a validade da norma, ele vai falar assim, ó, a validade da norma ela se divide, né? Nós temos a norma formalmente válida e a materialmente válida. Mas a norma, a partir do momento em que ela foi inserida no sistema, ela é válida. Então, enquanto ela não for retirada, enquanto ela não for declarada inconstitucional, ela é válida. Então, minha opinião é que é inconstitucional, mas está lá, está posta, e enquanto não for declarada inconstitucional, embora a gente possa e deva brigar por essa inconstitucionalidade, ela está válida e será aplicada. Bom, uma vez que ela será aplicada, eu tenho um ponto, nós escrevemos junto sobre isso, em relação à possibilidade de retroação do pacote anticrime. Porque o que acontece? Quando eu tenho no Código Penal, alterado pela Lei de Crimes Hediondos lá em 1990, dizendo que não é possível a concessão do livramento condicional para reincidente específico em crime hediondo. E depois eu tenho a Lei 11.343, ampliando as espécies para os crimes específicos da Lei de Drogas. Já disse aqui que eu entendo que não houve inovação legislativa. Então nós tivemos ali uma complementação. Não há conflito entre essas normas, nem mesmo aparente entre essas normas, da 11.343 com o artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Então ali não teve problema nenhum. Mas agora, quando a Lei 13.964, ela trata do tema do livramento condicional, na minha opinião, inclusive no locus errado, né? Topograficamente eles trataram no lugar errado, eles tinham que tratar lá nos artigos 140 e tanto que fala do livramento condicional, e trataram junto com a progressão de regime, né? Fizeram uma mistureba lá e trataram junto com a progressão de regime. Mas ele trata de livramento condicional, embora dentro das hipóteses de progressão de regime ele trata de livramento condicional. E ele modifica a percepção do legislador em relação à vedação do livramento condicional. Não passa mais a ser importante para o legislador a reincidência específica em crime hediondo. Isso fica claro a partir do momento em que lá no inciso 6º, a linha A, se eu não me engano, ele fala o seguinte, olha, o primário em crime hediondo com resultado morte também não pode obter o livramento condicional. Então a preocupação do legislador agora, na vedação ao livramento condicional, passou a ser não a reincidência específica em crime hediondo, mas a prática de crime hediondo com resultado morte. Perfeito. Tá? Que são as duas hipóteses que vão aparecer, lá no inciso 8º também. Né? Aí é sim o reincidente específico, mas é reincidente específico na prática de crime hediondo com resultado morte. Então muda o viés da vedação ao livramento condicional. E agora eu passo a ter conflito. Porque eu não consigo aplicar simultaneamente a norma do artigo 112, inciso 6º, a linha A, que prevê a vedação ao livramento condicional para o primário em crime hediondo, ao mesmo tempo em que eu aplico a norma do 83 e da 11.343, que só vedava o livramento condicional para o reincidente específico. E uma vez que há conflito entre as normas, uma vez que há antinomia, agora eu preciso solucionar. E aí sim eu entendo que se aplica o critério da especialidade. Porque agora eu tenho uma lei especial. Agora eu tenho uma lei de execução penal. E aí entra aquele trecho que eu destaquei do Zaffaroni, que fala que o livramento condicional faz parte da execução da pena. Então, se ele faz parte da execução da pena e ele está sendo tratado onde deveria mesmo ser tratado, né? Tudo de livramento condicional tinha que sair do Código Penal, tinha que sair da Lei de Drogas e tinha que vir tudo para a LEP, que é a lei especial. Então, se eu tenho agora uma lei especial, porque é de execução penal, tratando de livramento condicional, que é assunto de execução penal, ela prevalece sobre as demais.
Perfeito. Então prevalece agora o entendimento, para mim, de que as hipóteses de vedação ao livramento condicional são apenas duas. Primário em crime hediondo com resultado morte e reincidente específico em crime hediondo com resultado morte. E sendo mais benéfica ao sentenciado, pode retroagir. Portanto, aquele sentenciado reincidente em crime hediondo, reincidente específico em crime hediondo, mas que não tenha o resultado morte, ele pode pedir a retroatividade desta lei e passa a ser alcançado pelo livramento condicional que antes era vedado a ele. É o caso de 2 tráficos, por exemplo, né? Caso de 2 tráficos, por exemplo, não tem morte. Reincidente morte. específico em crime hediondo, mas não tem morte. É uma pessoa que seria beneficiada por esse entendimento, que é notório e claro, muito claro. O raciocínio Sim. É bem lógico mesmo, né? Sim. Então vamos partir para finalizar, infelizmente, porque a gente manteve aí uma média de pessoas nos assistindo que demonstra que sua aula foi de alto nível e, e foi muito boa mesmo. Você tem uma Aula didática... não, conversa. É aula, cara, isso foi aula. Para finalizar é a revogação, né, Hugo? Temos que falar aqui e finalizar com a revogação do livramento condicional. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é o que mais tem impacto na execução penal, né? Porque o efeito da revogação é muito gravoso. E justamente por isso você, lá desde o início, delineou que ele está à parte do sistema progressivo de penas, ou seja, ele é um instituto autônomo. Então chegamos finalmente na revogação. Eu queria que você falasse um pouco dela e comparasse, logicamente, com o regime aberto para a gente finalizar aí essa aula bate-papo, então. O grande problema da revogação justamente, já vou começar fazendo a comparação do livramento com o regime aberto. Né? O grande problema da revogação do livramento condicional é que o preso, no caso de revogação por crime cometido durante o curso do livramento, ele perde aquele tempo, né? De crime anterior também, ele perde aquele tempo, né? Do cumprimento, do tempo que ele esteve... Da liberdade, né? Da liberdade. Ele perde o tempo da liberdade. No regime aberto, não. O regime aberto, o tempo todo em que ele esteve na rua, por mais que ele cometa um novo delito, o tempo todo em que ele esteve cumprindo pena em regime aberto é considerado como pena cumprida. E aí vem aquela questão da distinção, né, do descolamento dos dois institutos, porque o regime aberto, e nós fizemos aqui a leitura do trecho do Gustavo Junqueira com a Patrícia Vanzolini, ele mantém vínculo com o sistema carcerário. Ele está colado ainda no sistema carcerário. Então ele está cumprindo pena num regime menos severo, com uma menor fiscalização por parte do Estado, mas ele está cumprindo pena. E se ele comete um novo delito, que ele ficou... Acabou a energia aqui na minha casa. Vocês vão só me ouvir. Ai, caramba. Aí, voltou. Caiu de novo. Ixi, pode continuar aí, Hugo. Leva embora. Beleza. Mas então é isso, ele volta, né? Ele vai nos termos do artigo 118 ser regredido, porque ele praticou um novo delito, né? Falta grave, etc. Mas ele não perde aquele tempo de cumprimento de pena. A única coisa que vai acontecer é que essa falta, sendo uma falta grave, ela vai interromper a contagem de lapso dele, e aí, para fins de progressão de regime, vai ter que começar a contar de novo, a partir daquela data, o quanto falta de pena para ele cumprir, para que ele possa novamente ser progredido. Né? Agora, enquanto ele está no livramento condicional, se ele comete um novo delito, ele perde aquele tempo. Todo o tempo em que ele esteve em liberdade é desconsiderado. Né? Então, a revogação do livramento condicional ela é muito mais grave para o sentenciado do que a regressão de um regime aberto para um regime semiaberto, por exemplo. Né? Porque todo o tempo que ele esteve na rua é desconsiderado para fins de cálculo de pena. Mas o que mais me chama a atenção em relação à questão da revogação por delito cometido no curso do período de prova, é que ainda tem juízes
que, além de revogar o livramento, além de retirar do preso aquele tempo que ele ficou em liberdade condicional porque não cumpriu as condições, ainda aplica a esse preso uma falta disciplinar de natureza grave. Exato. E aí você pune 2 vezes pelo mesmo fato. Aí nós temos um bis in idem, porque você tem a consequência danosa da perda dos dias, do tempo todo, que muitas vezes são meses, anos, que ele ficou na rua, e ainda imputam a ele uma falta grave, que vai interromper a contagem para os lapsos e vai fazer com que ele perca até 1/3 dos eventuais dias remidos que ele tenha. Exato. Mas essa prática de considerar como falta grave o crime cometido no curso do livramento condicional, ela é ilegal, né? Porque não há previsão na lei para que se faça essa imputação de falta grave. Ele já tem as consequências próprias do livramento condicional, que é a perda daquele tempo que ele esteve em liberdade, né? Então não há que se falar em falta grave. Tem inclusive julgados aí, eu separei um julgado do STJ, também um julgado bastante recente, o HC 479.923, de relatoria do Félix Fischer. Ele é de 2019, se eu não me engano, e ele põe lá expressamente: não se confundem com os consectários legais da falta grave. Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do LC não se confundem com a falta grave. Revela-se assim manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação. E aí entra um outro ponto, que eu não entendo que seja ilegal a audiência de justificação, pelo contrário. A ausência dela, no caso, né? A ausência dela, inclusive com previsão expressa pelo artigo 143 da LEP. Né? A LEP, ela diz lá no artigo 143 que a revogação do LC será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz, ouvido ou liberado. Então, o liberado, o sentenciado, o condenado, ele tem que ser ouvido. Tem que haver essa oitiva, até em prestígio ao princípio do contraditório. Hoje nós falamos em contraditório substancial, princípio da vedação à surpresa, a possibilidade de que a parte possa efetivamente influenciar na decisão do juiz. Então ele tem que ser ouvido. Embora, na prática, isso não vá ter efeitos, porque sendo causa de revogação obrigatória do LC, ele cometeu um delito. Esse delito esse LC vai ficar suspenso durante o tempo em que ele estiver ainda respondendo por esse delito que ele cometeu, e quando chegar o momento do juiz decidir se revoga ou não, ele já vai ter uma condenação definitiva por esse crime. Então tem muito pouco ou nenhum espaço para que ele... defesa atuar, né? Exato, para que ele se defenda de uma revogação que por lei é obrigatória. Mas eu faço essas dizer duas que a ressalvas. única manifestação, infelizmente, a única manifestação que a defesa não tem o que fazer, que é a prática de um novo crime. Não tem o que se alegar, na verdade, depois do trânsito ter julgado. Não tem. Trânsito julgado, ou seja, ele já é culpado, né? Já é culpado. A lei é clara nesse sentido, né? Não tem o que fazer. É causa obrigatória, né? O juiz não pode, não tem discricionariedade do juiz para decidir se revoga ou não. Né? Então é causa obrigatória de revogação. Ele já foi culpado por uma sentença com trânsito em julgado. Então, embora eu entenda que a oitiva seja obrigatória, tanto por lei quanto pelo princípio do contraditório, na prática, se o juiz não realizar a oitiva, não tem efeito para o sentenciado. Que diferencia totalmente da falta disciplinar relacionada à progressão de regime. Que tem previsão expressa, né? É que nós não vamos entrar aqui na questão da progressão de regime, mas me choca o fato de que os juízes de execução criminal, e inclusive com o apoio dos tribunais superiores, eles dão a falta grave antes do trânsito em julgado. Sim. Olha, a falta grave foi a prática de um novo delito. Isso. Não, mas o delito não transitou em julgado ainda, pelo princípio da presunção da inocência, estado de inocência. Ele é inocente, né? Não, tudo bem, mas nós já vamos dar a falta grave aqui, porque nesse caso a LEP, ela fala em prática de fato previsto. De fato definido como crime.
como crime. Então, mas só para fazer esse comentário. 1984, né? 1984. Não tem o que fazer. Eu não sei se tem mais perguntas aí, Hugo. Deixa eu dar uma olhada nos meus aqui, se tem algum questionamento. Aqui para mim não chegou nada, não. Aqui também tá ok. Eu acho que é isso, finalizamos, né? Ficou mais alguma coisa pendente, que você lembre? Eu acho que não, né? Não, aqui do que eu tinha anotado eram esses muitos temas, né? E interessante porque o LC que parece que é algo muito simples, né? Não, o LC é simples, vai lá, olha o lapso dele, se ele tem ou não, mas não, tem um monte de inconstitucionalidades e ilegalidades que devem e podem ser arguídas, né? Por isso que o nosso tema foi congruências e incongruências, né? Ou inconstitucionalidades e constitucionalidades, tanto faz, pode usar a expressão que for. Realmente Exato. É um instituto polêmico, E ele vem atravessando aí anos e anos com o mesmo entendimento. A gente, só para finalizar, é costume a gente pegar peças do MP citando Basileu Garcia, que é um livro de 1940, né? Então, ou seja, usava o sistema antigo. Então, é assim que é a prática, gente. É meter a cara e partir para cima, né? E tentar, de todas as formas, mudar esse entendimento arcaico predominante aí no sistema de política penal brasileira. Hugo, vamos finalizando, então. Gostaria de agradecer muito o aceite do seu convite, tá? Foi realmente uma aula, não foi um bate-papo. Porque ter um professor é sempre muito bom, né? Gente que fica na prática depois de tantos anos, ter um contato com o professor é excelente. Creio que as pessoas que estão em casa também gostaram bastante. Estou avisando que a live vai ficar gravada, né? Para quem quiser anotar, estiver em fase de estudos, para pegar os números desses HCs, são muito importantes esses HCs, né? Para o estudo também, para complementar o nome das obras, enfim, vai dar para anotar com mais calma depois, quem quiser assistir na gravação. Então, ficamos aí e provavelmente teremos outras aí no futuro, né, Hugo? Teremos. Reforço, né, aquilo que eu falei no início, Saulo. É importante que a gente comece a fomentar o estudo em torno da execução penal. Né? Precisa tirar a execução penal dessa batida prática do dia a dia, embora, claro, com todas as ressalvas aí ao fato de que nós precisamos... Vocês, especialmente, eu não estou na defesa, né, no dia a dia, mas quem está na defesa lá no dia a dia tem que se preocupar, sim, com a celeridade do processo para minimizar os prejuízos para o sentenciado, mas nós precisamos ampliar esses debates mais acadêmicos em torno da execução penal. Eu assisti as 2 últimas lives que você fez com o Thiago Minagé, e ele falando em relação ao processo penal, ele fala que tem a inquietação dele é o descolamento da academia com a prática. Né? A academia e a prática estão descoladas. Mas tá bom, pelo menos tem academia. Isso. Descolada da prática, mas tem academia. O problema é que na execução penal nem tem. Não temos. Pouquíssimos são os livros de execução penal, pouquíssimos. Os poucos que tem, na sua grande maioria, são escritos por juízes e promotores, né? E aí ficam essas questões que são prejudiciais ao sentenciado, de inconstitucionalidades, de ilegalidades, e que passam ao largo, e ninguém vê, ninguém alega, né? Então, é necessário que a gente faça, e eu espero que nós possamos, sim, fazer muitas outras conversas em torno da execução penal para fomentar esse debate mais acadêmico. Mandaram 3 perguntas aqui agora, mas... são parabéns e obrigado. São mensagens de carinho, melhor do que perguntas aí para finalizar a noite. Ótimo, eu vou finalizando sem energia elétrica, até agora não voltou, ainda bem que eu tinha aqui uns dados sobrando, né? E você está aí sob as luzes dos livros. Muito obrigado, Hugo. Boa noite. Valeu demais e até a próxima, viu? Obrigado, Saulo, pelo convite, pela oportunidade. Boa noite, obrigado pelo pessoal que participou aí. Sempre importante. Esse carinho no final é o que nos dá fôlego para continuar, né? É isso aí. Boa noite a todos que ficaram e até a próxima, gente. Um abração a todos aí. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau.